Alimento Diário, série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. Volume 1, Deus Escolheu Você. Autor, Pedro Dong. Semana 2, tema, Bênção Espiritual nos Lugares Celestiais. Leitura bíblica desta terça-feira. Atos, capítulo 18, versículo 18, parte B ao versículo 28. Capítulo 19, versículos de 23 a 31 e Atos, capítulo 20, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 11 a 12. Porção para ler com oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. O pano de fundo da Epístola aos Efésios. Hoje falaremos um pouco a respeito do pano de fundo do livro de Efésios. Éfeso foi a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, atualmente Turquia. A cidade possuía um porto bem desenvolvido com acesso ao mar Egeu. Éfeso não ficava junto ao mar, mas possuía um rio que dava acesso ao mar Egeu, assim como Corinto. Depois de Corinto, há o mar Adriático, por onde se chega à península da Itália, onde fica Roma. A rota comercial passava da Itália por Corinto e de Corinto pelo mar Egeu até chegar a Éfeso, de onde se tinha acesso ao Oriente, à Ásia. Por causa dessa rota comercial, tanto Corinto quanto Éfeso eram lugares extremamente desenvolvidos e importantes comercialmente. Naquela época, em Éfeso, havia um templo pagão da deusa romana Diana. Vemos uma referência a isso no livro de Atos, quando Paulo pregou o evangelho na cidade. Confira Atos, capítulo 19, versículos de 23 a 31. Os efésios tinham muito orgulho desse templo. Ainda hoje encontramos ruínas dele, que, salvo engano, levou cerca de 200 anos para ser terminado. Por causa do grande potencial da cidade, Paulo montou ali um centro avançado de evangelização e missões, como o CEAP. Sua intenção era preparar missionários e enviá-los em missões para toda a Ásia. As 7 igrejas da Ásia, mencionadas em Apocalipse, capítulos 2 e 3, foram levantadas graças a esse centro. Para consolidar o trabalho de evangelização e missões, Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso, como registrado em Atos, capítulo 20, versículo 31. Já em Corinto, o apóstolo encontrou o casal Priscila e Áquila. Ele chegou a Corinto sozinho, por isso teve de trabalhar para se sustentar. Paulo trabalhava fazendo tendas, mesmo ofício desse casal. Além da importante rota comercial, em Corinto havia também os Jogos Istmicos, semelhantes às Olimpíadas de Atenas. Como vinha muita gente da Península Itálica e da Ásia para participar desses jogos, as tendas eram muito utilizadas para hospedagem. Paulo aproveitou-se disso e, junto de Áquila e Priscila, trabalhou fabricando tendas, sem, no entanto, parar de pregar a palavra. Essa era a sua segunda viagem e, ao término dela, Paulo levou Áquila e Priscila para Éfeso, conforme Atos capítulo 18, versículos 18, parte B, ao versículo 23. Chegou a Éfeso, nesse período, um judeu chamado Apolo, que era uma pessoa muito eloquente na pregação da palavra. Confira Atos, capítulo 18, versículos de 24 a 28. Vemos mais tarde que sua ida a Corinto acabou gerando problemas na igreja, pois distraiu os irmãos dos ensinamentos de Paulo, que era o canal usado por Deus para revelar seu plano às igrejas. Confira também 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Naquela época, as igrejas não tinham clareza de que Deus falava por meio de Paulo e muitas vezes se distraíam com outro falar e até outro evangelho. Por causa disso, muito do que Paulo falou não teve o efeito desejado.
Hoje, graças ao Senhor, temos uma visão privilegiada. Descobrimos o que as igrejas naquela época não reconheciam, que Deus trabalha pela palavra profética. E, por crermos nessa palavra e a ela obedecermos, praticando-a com simplicidade e humildade, Ele opera em nosso interior e realiza sua obra, como nos diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Aleluia! Uma pergunta: por que Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso?